Saudações, irmãos! Hoje a gente vem conversar um pouco mais ainda, aprofundar mais ainda o nosso tema de recepção e emissão. E eu quero começar esse nosso estudo de hoje trazendo aqui uma pergunta de uma irmã que está aqui fazendo o curso conosco, que ela trouxe, baseado no último estudo sobre apego e sobre a interferência do apego na nossa capacidade de receber uma informação telepática harmônica, de luz, dos mentores, enfim. Ela trouxe a pergunta, o questionamento em relação à rejeição. Como que a rejeição, ela pode também interferir na nossa forma de comunicar, na nossa forma de expressar, de emitir ou de receber uma comunicação telepática. Então, a rejeição, a gente parte do princípio que ela está ali também, assim como o apego, como uma informação mesmo no nosso campo emocional, né? E essa rejeição, ela pode vir de uma experiência, de um trauma, aonde a nossa mente, o nosso ser, em algum momento, internalizou uma informação como um trauma, como estar sendo rejeitado. Porque muitas vezes também a gente cria uma certa expectativa, a expectativa também proveniente de um campo, de uma cédula de memória não trabalhada, então cria-se essa projeção sobre algo, sobre o outro, enfim. E aí a gente então passa muitas vezes a se sentir rejeitado, ou até mesmo mudando um pouco, a direção da visão, mudando um pouco o ponto de vista. Pode ser que na infância tenha passado por alguma espécie de experiência que internalizou como abandono, e aí a partir dali, por não ter tratado, não ter curado, leva essa informação e sente-se rejeitado pelos outros, porque rejeitou o seu próprio pacote de informação, não o trabalhando, não o curando, não levando o seu pacote informacional à terapia, por exemplo. Então essa rejeição, ela fica ali plasmada no campo, quando não trabalhada, e fica como uma porta aberta, sim, para muitas informações desconexas. Todo aquele pacote de informação que nós não trabalhamos, que nós não buscamos melhorar a qualidade informacional que está ali, nós vamos estar deixando esse pacote de informação como uma porta aberta para que energias da mesma vibração se sintonizem. Um exemplo, trazendo para dentro da rejeição mesmo, porque muitas vezes nós nos sentimos rejeitados em algum momento, e aí a gente acaba não conseguindo ter uma conexão tanto quanto mais límpida com o outro alguém. E aí a gente acaba muitas vezes desenvolvendo ali determinadas carências afetivas também. Então, quem está carente afetivamente vai se conectar com o quê? Se não com o mesmo pacote de informação de carência, né? Quem se sente rejeitado, abandonado, perdido, vai se conectar com o mesmo pacote de informação. E aí, isso vem na terceira dimensão, e isso também vem da quarta dimensão. Então, quanto mais a gente reconhecer as nossas falhas, as falhas dentro do nosso circuito emocional, porque todos temos, mais a gente vai conseguir fechar essas lacunas, fechar essas portas para abrir outras portas, por exemplo, Tentar compreender o motivo pelo qual se sente rejeitado, tentar entender o motivo pelo qual tem apego excessivo. O que será que ficou falho na infância, na primeira infância? O que será que impediu muitas vezes as tuas funções executivas de serem executadas? Isso é muito importante, olhar para a nossa criança interior. Seja contigo mesmo, em seus trabalhos de autocura por aí, seja em terapia, convencional ou energética mesmo, espiritual, É muito importante, porque todo esse movimento de autocura vai nos possibilitar
essa abertura dos nossos canais de uma forma mais íntegra, de uma forma mais límpida, e vai nos deixar menos suscetível a energias mais densificadas, aquelas energias que nos invadem, que nos induzem, que nos manipulam, até mesmo a manipulação, né? Se somos muito manipulados, pode ser que em alguma parte nossa há ali uma informação de manipulação de nós mesmos que reverbera para o externo, e aí do externo algo que está ali para te seduzir, para te manipular, conecta. Então, é sempre para dentro. É sempre para dentro do nosso pacote de informação emocional que a gente deve olhar, para que a gente possa aprimorar, pouco a pouco, as nossas antenas, né? Os nossos canais, até mesmo a expansão da capacidade de alcance da nossa glândula pineal, do nosso perceptor holomental, como tudo a gente já estudou aqui, dentro desses dois assuntos, né? De glândula pineal e de perceptor. Então, a rejeição significa que tu está rejeitando algo, né? Logo tu te sente rejeitado. Não é o outro que está ali te rejeitando. Onde que está a rejeição dentro de ti? Porque ela está aí, em algum local. Por isso que incomoda, por isso que espelha e por isso que tem dificuldade de lidar muitas vezes. E a rejeição, ela é uma bloqueadora também. Ela bloqueia mesmo. Porque quando a gente se auto-rejeita, a gente está rejeitando uma capacidade nossa de ser aprimorada. Nada mais do que isso. Quando a gente nega uma sombra, a gente está impedindo que algo ali seja iluminado, que algo ali venha à luz, para que a gente possa expandir, para que a gente possa ampliar a nossa consciência, modificar, né, o nosso padrão emocional, comportamental, muitas vezes. Então, não há milagre dentro desse processo de aprimoramento consciencial, de aprimoramento das nossas capacidades de conexão telepática. Não há. A gente tem todos os aparatos dentro da nossa cabeça, ao redor da nossa cabeça, né? Nos nossos campos sutis, eles estão ali. Como que a gente os ativa? Adentrando o próprio campo, limpando o próprio campo, reconhecendo o pacote de informação que está turvo, que está impedindo que Peraí que a cornalina aqui encontrou um pedaço de bolo e vai comer. Então, a nossa capacidade telepática, ela vem desse nosso aprimoramento, né? Ela vem da nossa capacidade ali de estar buscando a si mesmo, né? É bem delicado, porque eu entendo que tem muitos canais que trazem uma informação bem distinta, onde um símbolo vai abrir o teu frontal, né? Eu acredito que até pode ser que ocorra, né? Eu acredito muito também, assim, por exemplo, gosto muito do hinduísmo, já trouxe aqui para vocês, me afino bastante, né? Tenho ali uma relação profunda, passada com toda essa informação. E mantras, por exemplo, de Ganesha, associado ali a um exercício terapêutico, né? É capaz, sim, de expandir o nosso chakra frontal. Porém, de que adianta somente expandir o chakra frontal se a gente não tem conhecimento do que a gente tem por dentro e do que pode ou não nos prejudicar nessa abertura abrupta sem conhecimento. Então eu parto do princípio que o conhecimento ele é a base de tudo, né? Seja esse conhecimento o conhecimento interior e o conhecimento também literário, né? O conhecimento que a gente já tem na nossa literatura, por exemplo, porque é muito importante também, e também de todos aqueles irmãos sérios que trabalham com coerência, trazendo informação da espiritualidade de luz. E
Com isso, eu não dispenso o autotrabalho, a autocura e o autoconhecimento. E essa vem sendo a ideia dos irmãos aqui da Confederação que estão aqui comigo para que a gente aprimore os nossos canais através desse curso, através dessa interação toda que a gente vem fazendo aqui, né, nesses últimos tempos. Então, assim, hoje eu também quero falar de desorientação dentro do campo da comunicação telepática e da mentira. Ontem, numa conversa aqui, no café da manhã com a minha irmã Cláudia, eu estava conversando com ela sobre a questão da mentira, né? A mentira, ela movimenta um campo tão desconexo, tão desconfortável, que quem está ali dentro não percebe que está emanando uma vibração muito densa, que é a mentira. E o que é a mentira, senão a negação daquilo que se é, a negação daquilo que se tem em si, né? Precisa criar uma outra personalidade, precisa criar um pacote de informação ilusório para plasmar sobre o seu campo, para que então ninguém descubra a verdade que está ali dentro daquele pacote. Né? A mentira, ela vem da desinformação de um campo, ela vem de uma desilusão de um campo, né? De fato, de uma não aceitação de muitos pontos, muitas vezes. E isso, quando se mente, se emana uma frequência tão incompatível com a luz da fonte criadora, que o nosso campo ele fica muito disfuncional. E nessa disfunção, abre-se janelas, portas, teto, piso, para o mesmo tipo de informação adentrar o campo, né? Porque a mentira, ela também é uma forma de manipular, não é? Se tu mente algo para alguém, é por algum motivo. Então, às vezes, tu tá ali querendo mentir, né? Criando uma mentira, criando uma história que não existe, como uma forma de manipular um outro alguém ou uma situação, por não querer olhar de fato o que se é e não aceitar o que se é e não aceitar o que se tem. Então a mentira, ela é ela é mais do que um bloqueador, ela é uma abertura profunda para campos bastante trevosos. Tá? Então, assim, eu acho importante a gente conversar sobre a mentira, porque a mentira ela causa a desorientação. Ela desorienta o campo. Porque o campo, o nosso campo, em essência, ele vem para ser harmônico, para que a gente possa ter a troca profunda com tudo aquilo que está ao nosso redor, seja reino mineral, vegetal, animal, hominal, universal, né, consciencial. Fonte criadora, ela não cria o nosso campo para que a gente distorça as nossas informações, como é o caso da mentira, e desoriente, desorganize todo o nosso campo eletromagnético, todo também, né, o nosso campo físico. Porque se a mentira ela provém de uma não aceitação de pacotes de informação que estão ali no nosso inconsciente, que estão ali no nosso banco de dados emocional, e o campo emocional ele interage com o nosso corpo físico, com toda a conexão com o nosso sistema límbico que a gente viu no estudo anterior, e aí vira toda uma neuroquímica influenciando cada uma de nossas células, a mentira também influencia fisicamente. E aí tu vai te conectar com energias semelhantes àquela que tu emana. E se tu não, e daí tenta te conectar com um grupo que não mente, com um grupo que está buscando a integridade, está buscando a coerência, aí elas estão miando na minha volta, porque elas querem ir passear na rua. Então, elas estão me encaminhando essa informação telepática aqui de termina logo, a gente quer ir para a rua caminhar, passear. Enfim, gente, voltando aqui. Quando essa pessoa, né, que mente, ela tenta se encaixar
em um grupo que está buscando a integridade, ela não vai conseguir ficar ali, porque não é um campo compatível, entende? E aí quando a gente mente, a gente não está mentindo só para aquela pessoa, a gente está mentindo para a gente mesmo. E aí logo, a gente não vai conseguir conectar com o mentor de uma forma coerente. Não é que o nosso mentor vai desconectar da gente porque a gente mente, não é isso que eu tô falando. Mas tu não vai conseguir ter uma conexão límpida com a espiritualidade de luz se tu tá buscando a disfunção ao invés da aceitação, da autocura, do autotrabalho, né? Então, tu mente pra ti mesmo? Não tô nem perguntando se tu mente pro outro. Tô perguntando se tu mente pra ti. Se tu mente aí a tua informação emocional. Se há aí um bloqueio dentro de ti que tu não consegue olhar porque tá muito dolorido olhar para esse campo, então tu mente, né? Tu cria ali uma outra história alternativa para acoplar sobre aquela informação verídica e aí cria-se ali uma turvidez. E eu não tô pedindo para tu comentar aqui se tu mente, eu tô pedindo apenas para que tu reflita se há, às vezes, esse tipo de conduta por aí. Porque se há, é importante compreender que não tem nada errado e não tem nada que é feio. Não tem um pacote de informação que é feio, que é errado. Tem pacote de informação que a gente precisa olhar para ser trabalhado, burilado, compreendido, integrado, e aí canais receptivos ampliados. Ninguém tem o poder de chegar e te depositar uma antena nova se tu tá com teu pacote de informação velho. Nem as tuas próprias antenas interiores, internas, exteriores também, vão ter essa capacidade de se ampliar e de trazer novas conexões sinápticas, físicas e energéticas espirituais, se eu não olharmos para o nosso pacote de informação velho, né? Se não olhar ali para os porões do nosso inconsciente e modificar. E aí isso nos causa uma desorientação, muitas vezes, entende? Tudo aquilo que não é harmônico, tudo aquilo que provém de uma mentira, tudo aquilo que provém de uma não aceitação, cria um campo de desorientação, mesmo que a gente não perceba. Quem tem uma visão um pouquinho mais ampliada vai perceber no campo do outro essa desorientação. E como que um campo desorientado, distorcido, desconexo, vai conseguir ampliar a percepção consciencial? Como que vai conseguir se comunicar de uma forma clara e receber informação coerente se está incoerente? Então, assim, o meu trabalho aqui hoje, junto com a equipe, é trazer o questionamento, é trazer para reflexão, é trazer temas importantes como esses que a gente está conversando aqui, para que a gente possa trabalhar o nosso campo emocional. Eu tenho alguns irmãos, né? Muitos irmãos, na verdade, nessa equipe que orienta, que está comigo trabalhando, que coordena em determinados movimentos também o meu trabalho, tá? E dentre eles tem alguns irmãos pleiadianos. E a galera das Pleiades, eles vêm para nos auxiliar muito no nosso campo emocional, a limpar o nosso campo emocional, porque eles sabem que se a nossa emoção está curada, a gente vai produzir sentimentos mais elevados. E produzindo sentimentos mais elevados, a gente vai acessar a nossa essência divina, e acessando a nossa essência divina, a gente vai acessar toda a essência divina que nos envolve. Então, a orientação da galera aqui é olhar as nossas emoções. Olhem as emoções, busquem trabalhar o campo emocional. Porque somente assim a gente vai ter essa ampliação consciencial que a gente tanto deseja, que a gente tanto busca, que a gente tanto quer,
essa comunicação telepática que a gente tanto almeja, que a gente quer trocar com o outro. E aí também entra um outro ponto da mentira aqui, que é o seguinte: por que as pessoas têm medo da telepatia? Isso que eu estava conversando com a Cláudia ontem aqui, no café da manhã. E ela me disse, as pessoas têm medo da telepatia porque as pessoas mentem. E aí, com um campo aberto, as pessoas não podem mentir, porque a energia ela vem de forma espontânea, né? Aquele que está mais ampliado, está um pouquinho mais trabalhado, com um campo mais ativado, vai perceber quando o outro mente. Se tem os canais telepáticos abertos, vai captar a mentira, né? Mas aquele que está mentindo, ele tem medo. Ele mente porque tem medo. O medo é a informação daquele campo mentiroso, né? Se tu mente é porque tu tem medo daquela informação pela qual tu distorceu o que estava ali dentro e mentiu. Então, tu mente porque tu tem medo. Então, como que a gente vai desenvolver a telepatia de forma coerente e clara se a gente tem medo do que a gente é, logo a gente tem medo que o outro saiba quem somos? Por isso que é tão delicado e por isso que a gente não veio de forma unânime com a telepatia desbloqueada aqui na terceira dimensão da Terra, nesse planeta, né, Cornelina? No nosso planeta aqui que ainda vibra em camadas, né, em faixas vibratórias de prova e expiação. Por quê? Porque a gente tem que olhar para esse pacote informativo e então modificar esse pacote informativo para então a gente ficar mais harmônico, mais coerente, liberar os nossos medos, curar os nossos traumas. E assim, dessa maneira, a gente conseguir então ter uma comunicação mais fluida, por aceitar quem somos, por trabalhar o medo que temos, certo? E esse é o caminho também da receptividade, trabalhar o medo. Porque quem tem medo vai estar conectado com um outro campo, que é um campo mais desconexo, né? E não é errado ter medo, né? Mas é errado, no meu ponto de visão, é incoerente, na verdade, não é errado, é incoerente não querer trabalhar o medo. Porque o medo, ele bloqueia a nossa ação. O medo, ele impede que a gente siga adiante. O medo, ele impede as nossas conexões reais, verdadeiras, de alma e essência. Tem muita gente querendo conectar com alma gêmea, chama gêmea, alma afim, sei lá, né? Toda essa galera aí, que a gente já é conectado. Então tem gente querendo conectar aqui na fisicalidade com essas pessoas tão importantes para si, né? Mas como que vai conectar se está com um campo tão denso, tão encrostado de mentira, de desorientação, de medo? Porque para fazer uma conexão dessas, para ter uma telepatia dessas, tem que estar mais límpido. Tem que estar se buscando, pelo menos. E tem que estar se aceitando como é. Aceitar que tem falha. Aceitar que não é perfeito porque ninguém é. Aceitar que precisa trabalhar muito o campo emocional, que precisa trabalhar muito o campo mental, que precisa trabalhar muito o físico. E isso, essa aceitação das sombras, do que se é, do que se está sendo, isso já é abrir canal receptivo. Porque tu está abrindo para dentro de ti mesmo. E esse é o primeiro caminho, sabe? É o primeiro passo para a gente expandir essa nossa comunicação telepática. Não tem outra forma. Não tem outra forma, gente. Essa é verdadeiramente a única. E às vezes a gente se perde no meio do caminho. E tudo bem. O que importa é a gente saber voltar desse caminho que a gente se perdeu. É saber parar, respirar, se reorganizar,
sair da desorientação, se auto-orientar, ajustar a bússola interna que todos temos e seguir o caminho da verdade. E às vezes seguir o caminho da verdade pode trazer alguns desafios, pode trazer dor, mas não precisa ser um sofrimento, pode ser no amor, sabe? Eu tenho tanto amor por mim que eu vou lá e busco aquela sombra mais profunda para poder curar meu campo, para poder ser de verdade, para poder buscar a coerência, a integridade. Agora, se eu faço tudo o contrário disso, eu estou só botando mais tijolo, né, argamassa e tudo quanto é coisa, e me fechando num bloco de cimento, por não aceitar quem sou, por não aceitar minhas falhas, por não aceitar que preciso melhorar. E muitas vezes o contrário também pode acontecer. Muitas vezes a pessoa ela cria ali um campo e se coloca, né, de uma forma iluminada. E aí ela cria isso para si, que também é uma mentira, né, porque a gente sabe que aqui é onde a gente está hoje, a gente não tem essa iluminação dessa forma, né? Ninguém aqui está vibrando só na luz, porque seria incoerente, porque nesse movimento onde a gente está aqui agora, a gente precisa da sombra para impulsionar o nosso pacote de luz, e vice-versa. Então, aquela pessoa que ela acha que ela está super iluminada e que ela está conectando com todos os seres de luz e fazendo telepatia, enfim, né, de uma forma aí um tanto quanto delicada, essa pessoa, ela na verdade, ela não tá, na verdade é uma casca que ela criou, uma mentira que ela criou para si e se colocou ali naquele movimento. E vou falar bem a verdade, ela fechou o canal receptivo e criou um canal ilusório. E criar um canal de ilusão é conectar com irmãos que estão vibrando na faixa vibratória mais densa da quarta dimensão. Porque algum mentor teu, coerente, honesto, sincero, já chegou para ti e disse que tu estava muito iluminada, que tu era um ser de luz, que veio aqui apenas para iluminar a cabeça dos teus irmãos? Isso não é serviço de mentor espiritual. Pode ser de indutor, porque o mentor ele vai te trazer a coerência e vai te mostrar muitas vezes aonde tu precisa melhorar, o que tu precisa melhorar. Não estou falando que eles vão vir com um chicote, porque não é essa a ideia. Não mesmo. Mas um mentor espiritual, ele também está ali para te auxiliar com as tuas falhas. Porque somos falhos. Tem uma música do Emicida, não é, que diz assim: o ser humano é falho, hoje mesmo eu falhei, ninguém nasce sabendo, então me deixe tentar. E a gente está aqui tentando. A gente está aqui numa tentativa diária de sermos melhores, numa tentativa diária de aprimorar o nosso campo, para não invadir um campo de um irmão, né? Para não fazer uma telepatia compulsória com um irmão, seja esse irmão da terceira ou da quarta dimensão. Então, que nós saibamos acolher as nossas falhas, que nós tenhamos coragem para fazer esse acolhimento que a gente precisa fazer, para que a gente possa desenvolver o discernimento, a consciência e expandir essa nossa capacidade telepática coerente. Fez sentido para ti essa nossa conversa de hoje? Tá dando para compreender, é um termo bem gaúcho, né? Tá dando para compreender aí a capacidade que a gente tem da recepção e o tipo de recepção que a gente faz a partir do campo emocional que a gente tem, da abertura daquela cédula que a gente tem? Tá fazendo sentido?
Já conseguiram compreender o que é recepção de fato? E o que a gente precisa melhorar para que nosso campo receptivo expanda, para conectar com informações mais coerentes? E tem uma coisa importante também da gente compreender. Primeiro, deixa eu concluir, né? Comenta aqui se tu tá entendendo, se tá fazendo sentido para ti ou se tá uma loucura o que eu tô falando aqui, para eu me aprimorar aqui também, tá bom? E tem uma coisa importante da recepção. Não é porque tu amplia a tua antena parabólica aí, receptiva, que tu não vai conectar mais com informações que estão na quarta dimensão, nas esferas, nas faixas vibratórias mais densas. Vai conectar. Vai receber, na verdade. A diferença é que tu não vai permitir que essa energia ela adentre o teu campo. Mas, por exemplo, para irmãos que têm uma mediunidade ou uma paranormalidade que vem para auxiliar esses irmãos de quarta vibração, da faixa vibratória mais densa da quarta dimensão, travei aqui, esses irmãos, conforme eles forem ampliando seus canais, eles vão ampliar também para receber a informação desses irmãos e poder trabalhar com eles de alguma forma. É o meu caso, por exemplo. Auxilio muito meus irmãos que estão ali precisando de ajuda e faço essa comunicação telepática com eles. A diferença é que quanto mais eu me fortaleço em mim mesma, menos a energia deles interfere na minha de forma a me prejudicar e a minha energia não interfere na deles de forma a prejudicá-los. Mas tem essa capacidade de receber e de enviar uma informação para auxílio do todo, né? Porque desenvolver a telepatia não é para a gente ficar no oba-oba da conversação apenas, né? É uma forma de comunicação, obviamente, sim, mas ela é uma forma de comunicação também para a gente aprimorar o todo. A gente aprimorando a nossa capacidade telepática, a gente auxilia a rede que está ao nosso redor e a gente auxilia toda a grade eletromagnética do planeta também a se aprimorar, a consciência planetária, né, o coração de cristal do planeta, a expandir em maior capacidade de luz, de coerência, de discernimento. E isso também é princípio regenerador, né? Isso também faz parte da regeneração. Porque uma terra de regeneração, a telepatia, ela é a comunicação, né? E aí, como é que tu vai te comunicar telepaticamente com o teu campo, porque a gente sabe que não é só um pensamento, com o teu irmão, se tu tá ali todo com medo, cheio de receio de ser quem se é? Não vai, né? Então o momento é agora mesmo da gente ir trabalhando para desenvolver essa comunicação, para resgatar esse código, reativá-lo, ao mesmo passo que a gente vai se trabalhando, porque uma coisa está conectada à outra. Tem como uma pipa voar no céu sem estar com uma linha esticadinha e o condutor saber manusear? Não tem, né? Então a gente aqui é o condutor do nosso filamento conectivo, que é ali todo o nosso campo emocional que a gente vai trabalhando e vai conseguindo levar aquela linha mais adiante. E a pipa em si ali, a nossa consciência, a nossa essência, que está ali conseguindo surfar naquela onda de vento. Entende? Então é uma situação íntegra. É um campo que tem que ser íntegro para que a gente possa estar desenvolvendo algo coeso, coerente, com discernimento, claro, límpido. E é isso hoje. Hoje eu vim aqui para a gente conversar sobre esses pontos específicos e eu peço para que tu me comente aqui comigo se está fazendo sentido e se a recepção agora ficou clara. Porque aí, na próxima quarta, eu trago um exercício aqui. Não vou trazer nada mirabolante. Já não fiquem esperando que eu vou trazer um
símbolo para ativar aí toda a tua cabeça, porque não é essa a ideia, a gente já viu aqui, mas eu vou trazer aqui sim uma forma expansora da gente conseguir acessar mais as nossas sombras, essa é a ideia, e limpar o nosso campo. Então comenta aqui comigo, para que eu possa trazer esse exercício para que façamos juntos, tá? Um grande beijo e até já já!